Thomson. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula aqui para vocês e agora nós vamos falar de uma coisa muito importante. Vamos fazer o caminho que o veículo faz no momento em que chega na sua oficina. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando o veículo chega na oficina? É o checklist, né, gente? A gente sabe muito bem que a gente tem que fazer o checklist completo do veículo. Vão ser os 20 minutos mais bem gastos do seu dia. Se você quiser gastar mais tempo nesse checklist, melhor ainda, né? Lembrando que o checklist, ele é um documento que tem que ser assinado pelo seu cliente. Porque se só você fizer esse checklist e o cliente não assinar, é um documento unilateral. E documento unilateral não tem valor jurídico. Portanto, o checklist ele tem que ser assinado pelo cliente. Se o cliente não estiver junto no momento do checklist, isso tem que ser enviado para ele por e-mail, da mesma forma que nós falamos na aula anterior, tá? Tem que ser enviado por e-mail para que ele responda com o de acordo dele. E aí sim, nós temos, de fato, um documento configurado como checklist. Quando a gente fala de checklist, a gente fala de checklist do veículo e se a sua empresa trabalha dessa forma, e nós falaremos sobre isso em aulas, na aula seguinte, também das peças que são levadas pelo cliente para serem aplicadas no veículo dele. Por que eu falo sobre checklist das peças? Porque se eventualmente o cliente está de má fé e acaba deixando na sua oficina uma peça já danificada, uma peça usada, uma peça quebrada, né? E a gente não fizer esse checklist no momento em que recebe essas peças, no momento que o seu mecânico estiver abrindo e verificando que essa peça está danificada, você vai ligar para o cliente e vai falar, ó, sua peça está quebrada. O cliente de má fé vai falar, minha peça de jeito nenhum. Vocês que quebraram a peça aí na oficina. Então, muito cuidado com o checklist. Se você não quiser dar brindes, né, ter que se responsabilizar por coisas que não foram feitas pela oficina com relação ao veículo. O checklist também é um momento de aproveitar para já colocar algumas informações para o seu cliente. Por exemplo, que a sua oficina cobra pelo diagnóstico que é realizado. Já coloca ali, né, no documento, como o cliente vai ter que assinar, obrigatoriamente ele vai ter que assinar aquele checklist, ele já tomou contato e já assinou que ele está sabendo que a sua oficina cobra pela realização do diagnóstico do veículo. Tá feito o checklist? No momento em que a gente faz o checklist do veículo, o que a gente faz do cliente? A gente faz o cadastro, né? Porque não tem como a gente realizar o checklist sem colher os dados pessoais, inclusive, daquele seu cliente. Por que é tão importante falar em cadastro do cliente? Primeiro, em algumas situações, algumas oficinas acham que podem realizar, né, fazer esse cadastro só no momento que estão entregando o carro já reparado por cliente. Isso não pode acontecer. Tá bom? De forma alguma. Primeira coisa é com relação ao checklist, por que a gente não pode deixar para realizar depois? Primeira coisa é quando eu não realizo o checklist, é que eu não estou ali dando para o cliente assinar, e nós vamos falar agora em seguida, o termo de consentimento para tratamento de dados pessoais da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu estou ali armazenando dados do cliente, ainda que não tenha feito um cadastro completo, sem ter a autorização do cliente para isso. Então, minha oficina está irregular, né? Não é legal isso, é irregular, não está de acordo com a lei. Essa é a primeira grande dificuldade. A segunda grande dificuldade, tomem muito cuidado com isso. Se eu não realizo o cadastro do cliente, eu não sei quem é aquele cliente, eu não sei onde encontrar aquele cliente, eu não sei nada a respeito dele. E eu estou com o veículo dele. E se aquele veículo é produto de crime? De roubo, de furto, né? Se ele está escondendo, cometeu um crime com aquele veículo e está escondendo lá na sua oficina, o que vai acontecer? A polícia vai chegar na sua oficina e o veículo vai estar lá guardado. E aí é artigo 180 do Código Penal, crime de receptação, né? E crime de receptação é apenado com detenção, além de multa. O mínimo que vai acontecer vai ser você, que é o responsável pela oficina, perder a sua primariedade, perder o seu réu primário. Olha que situação, além de responder a processo crime. Isso é assustador. Então, a gente tem sim que ter o cadastro do cliente. E a terceira situação, com relação ao cadastro do cliente, né, ter que ser realizado no momento em que o veículo chega na oficina, tá bom, o
O cliente aprovou por telefone, por WhatsApp, que a gente sabe que está errado, né? Aprovar por WhatsApp ou por telefone. O orçamento, você realiza o serviço no veículo do seu cliente e ele não paga. Ele não paga. E aí, para onde que você vai mandar a conta? Você não tem o cadastro do cliente, você não sabe onde ele mora, você não tem dados, né, daquele cliente, você vai cobrar de quem? Vai mandar a conta para onde? Percebe a situação? Como ela é séria com relação a isso? Então, o cadastro do cliente, ele tem que ser feito no momento em que o veículo chega na oficina. Você tem um bem daquele cliente que é um bem registrado. Não é uma televisão, não é um rádio, é um bem registrado. Existe um registro público com relação ao veículo. Todos os veículos têm registro público. Então, consequentemente, para a gente guardar um bem como é um veículo, a gente tem que realizar sim o cadastro do cliente. Tudo bem? Ficou claro com relação a isso? Maravilha! Vamos continuar. Tem um grande problema com relação a cadastro do cliente, que eu falei aqui. Vocês não têm para onde mandar a conta. Ah, mas aí eu tenho certeza absoluta que passou na cabeça de todo mundo, né? E então, se o cliente não me pagar, eu não entrego o carro para ele. Eu não posso reter o veículo do cliente por falta de pagamento, porque senão, além de não te pagar, o cliente vai chamar a polícia e ainda vai entrar com uma medida judicial de danos morais contra a sua oficina. Por quê? Porque reter o veículo simplesmente porque o cliente não está pagando é exercício arbitrário das próprias razões, pode ser até apropriação indébita, mas acho que exercício arbitrário das próprias razões, isso não pode ser feito. Ah, então eu não posso reter o veículo do meu cliente por falta de pagamento, e o que eu faço? O que você pode fazer na oficina? Você pode retirar as peças novas que foram aplicadas no veículo do cliente, tá? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, algumas peças, no momento em que a gente retira, a gente sabe muito bem, elas estão danificadas, então não tem como recolocá-las, né? Se o cliente chegou com o veículo andando, ele tem que sair com o veículo andando também. Óleo, juntas, são coisas que não tem como tirar do veículo. Claro, mão de obra e aquilo que você não conseguiu retirar, você vai cobrar judicialmente depois. Essa é uma questão e pode ser feita? Sim, pode ser feita se o cliente se recusa a efetuar o pagamento e exige que você entregue o veículo para ele. Tudo bem. Uma outra situação que eu acho muito bacana é fazer um boletim de ocorrência. É fazer o seguinte, o cliente quer retirar o veículo sem pagar? Sem dúvida que nós vamos entregar o seu veículo, mas nós vamos fazer um boletim de ocorrência, porque isso que foi feito aqui pode ser considerado fraude, pode ser crime, pode ser estelionato, aí quem vai identificar qual é o crime vai ser a autoridade policial. Mas já avisar o cliente, deixar bem claro que essa falta de pagamento e a retirada do veículo da oficina vai ser feito um boletim de ocorrência em nome daquele cliente, por isso é tão importante a gente ter o cadastro dele, para saber em nome contra quem, né? Nós vamos fazer esse boletim de ocorrência e essa é uma forma excelente de convencer o cliente que aquele serviço precisa ser pago, sim. Tudo bem? Ficou claro? Então, essas são dicas muito importantes com relação a cadastro e como agir. Mas aí a gente tem uma outra situação que nós falamos anteriormente. Estou fazendo ali checklist do cliente, do veículo do cliente. Ok. Tem que fazer o cadastro do cliente. Ok. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Será que a sua oficina já está adequada ao que determina a nova Lei Geral de Proteção de Dados? Nós precisamos, para a adequação, né, da oficina, fazer uma série de procedimentos. É todo um programa de boas práticas. E junto com o checklist ali, o cliente ele precisa assinar um documento, é um termo chamado de termo de consentimento para tratamento de dados pessoais. Por quê? O cliente precisa autorizar a oficina a manter os dados pessoais dele registrados ali. Então, esse termo de consentimento tem que dar à oficina um prazo mínimo de 90 dias para manter os dados pessoais do cliente, porque 90 dias é o prazo da garantia legal, é o mínimo de 90 dias. Então, não é só isso. Para adequar a sua oficina ao que determina a nova Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho que dar uma olhada
no geral, né? No momento de realizar esse programa de boas práticas. Eu tenho que verificar com relação às câmeras, porque imagem é dado pessoal, né? Eu tenho que verificar com relação aos meus colaboradores, aos meus funcionários, porque no momento em que a gente contrata alguém, a gente tem acesso a todos os dados pessoais normais e dados pessoais sensíveis daqueles colaboradores. Dado pessoal sensível é tudo aquilo que diz respeito a gostos e preferências, e dados pessoais em geral é tudo aquilo que identifica alguém. Nome, RG, CPF, endereço, e esses são os dados pessoais mais comuns. E os dados pessoais sensíveis, imagem, gostos, preferência, problemas de saúde, tipo sanguíneo. Quando a gente contrata um colaborador, a gente sabe tudo sobre ele. Inclusive, faz o exame médico admissional, a gente sabe se esse colaborador é casado, se é solteiro, a gente sabe se ele tem filho, se ele é divorciado, se ele paga pensão alimentícia, a gente sabe tudo, né? Então a gente precisa fazer essa adequação também com relação aos nossos colaboradores. Mas e a contabilidade, né? O departamento pessoal, para onde eu mando os dados pessoais dos meus colaboradores? Ela também precisa assinar um termo de sigilo e confidencialidade. E o sistema de gestão, para onde eu mando os dados pessoais dos meus clientes? Também precisa assinar um termo de sigilo e confidencialidade. E o pessoal que cuida dos meus computadores, das minhas máquinas, que faz a manutenção? Também precisa assinar um termo de sigilo e confidencialidade, assim como todos os seus funcionários que têm acesso a esses dados pessoais. Então, precisa ser feita toda uma adequação, entre outras coisas, né, para a gente poder deixar a oficina redondinha, para ali a gente poder resguardar a oficina com relação a uma eventual fiscalização. A Lei Geral de Proteção de Dados, gente, entrou em vigor em 2020, tá? Ela é uma lei de 2018, entrou em vigor de 2020 atrasada por conta da pandemia, mas as fiscalizações iniciaram em 2021. Veja, nós estamos já um pouco atrasados. Isso já precisa estar adequado na sua oficina. Por conta dessa nova lei, todas as empresas que tratam, que lidam com dados pessoais, quer dizer, todo mundo, tem que estar adequado, desde a pastelaria até a multinacional, incluindo a sua oficina. Quem cuida disso? Quem regulamenta? Quem fiscaliza? Além do PROCON, além dos próprios titulares de dados, que são as pessoas, os clientes, são pessoas físicas. A Lei Geral de Proteção de Dados só trata de dados de pessoas físicas, né? Seres humanos, pessoas naturais. Os dados de pessoas jurídicas não são resguardados pela Lei Geral de Proteção de Dados. Quem cuida e fiscaliza é a ANPD. É uma agência reguladora, Autoridade Nacional, Agência Nacional de Proteção de Dados, que regulamenta e faz a fiscalização. Tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente não sabe como, né, que essa fiscalização vai ser feita na sua oficina. Veja que as multas com relação a infrações à Lei Geral de Proteção de Dados têm um teto de 50 milhões de reais por infração. Então, é muito caro, passando por 2% do faturamento da empresa, e muitas vezes a gente não tem lucro de 2%, imagina ter que pagar de multa. Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tenham muita atenção com relação a isso e não esqueçam que a adequação da sua oficina tem que ser feita para ontem. Tudo bem? Muito obrigada, um abraço. Pessoal, a próxima aula vai ser muito interessante. Temos dois assuntos que são muito questionados dentro do nosso setor. Nós vamos falar sobre garantia e o que fazer quando o cliente leva a peça para a reparação do seu veículo. Não perde essa. Até lá!